Alô? Em primeiro lugar, para mim, e não é discurso meramente político, é realmente uma emoção e uma honra participar desta mesa e deste momento tão importante da vida nacional e sentir a energia dessa luta nacional de trabalhadores da pesca que produzem, a partir de suas experiências milenares, um conhecimento tradicional que ajudará muito na produção de um futuro socialmente justo, ecologicamente equilibrado. Então, é uma honra participar deste momento de homenagem à pesca e aos pescadores e às pescadoras artesanais do Brasil. Eu sou da Amazônia, do estado do Pará, que ainda é frágil nas estatísticas da produção da pesca em geral e da pesca artesanal. Aliás, um dos problemas, doutor Ramalho, que nós enfrentamos é a necessidade de aperfeiçoar as políticas para o registro da produção da pesca artesanal, e os cientistas sabem muito bem disso. Porque a pesca industrial, a pesca de arrastão, como essa turma trabalha com contratos de longo prazo, porque para eles o pescado é commodity, é fonte de lucro, e é só isso que interessa para eles, não interessa a justiça social, não interessa a dignidade humana, interessa o lucro. Então, como eles têm que entregar o produto para cumprir os contratos, e em geral contratos de longo prazo, seja pelos Estados Unidos, Canadá, Japão, China, eles são muito atinentes às estatísticas. A produtividade do chamado setor pesqueiro. Mas há uma dinâmica que não é essa hegemônica, que já é muito pesquisada no país, e aqui nós temos um cientista que trabalha com a produção do conhecimento nesta área, e tem muitos outros no Brasil, mas carece, e esse encontro é importante, de políticas públicas voltadas a fazer um acompanhamento sistemático e, portanto, permanente da pesca artesanal. Temos tido leis importantes, avanços importantes, num período recente, é bem verdade, mas vivemos hoje um momento em que o Estado brasileiro vem sendo destruído naquilo que se expressa como política voltada à produção do bem comum, da justiça social e de um tipo de desenvolvimento que não se submeta à racionalidade do lucro, mas que pense o território brasileiro, com todo esse seu potencial de recursos econômicos, com toda essa riqueza de recursos naturais, e, ao mesmo tempo, com todo um acúmulo de conhecimento tradicional, e também com uma produção muito significativa e respeitada mundialmente de produção do conhecimento científico, que não pode avançar sem o conhecimento popular, sem um saber popular, sem um conhecimento tradicional, ainda que muitos cientistas arrogantes, porque tentem negar isso, mas porque muitas vezes, felizmente, é uma minoria, e eu sou professor universitário, felizmente é uma minoria dos que usam a academia para produzir um conhecimento que é funcional, que serve praticamente só às grandes empresas.
Esse é um debate outro. O governo lançou um projeto, Futurice, que tu estarias desempregado, eu também. Por quê? Porque só serão mantidos os cursos de graduação e pós-graduação que sejam financiados pelas empresas. Então, certamente, se alguma empresa tem interesse no uso de um determinado pesquisa técnico-científica que vai lhe gerar lucro na área da farmácia, da química fina, da mecânica, da aeronáutica, enfim, aqueles pesquisadores receberiam dinheiro das empresas. E mais, uma organização social é que administraria as universidades, no que diz respeito à vida acadêmica e no que diz respeito aos recursos da universidade. Isso aqui está sendo debatido nacionalmente, felizmente. Quase todas as universidades públicas federais reuniram em assembleia com alunos, professores, funcionários e disseram não ao Futurice. E que bom que esse não vem no momento, Dom Leonardo, em que a Igreja Católica, dirigida, tenho 62 anos de idade, foi o primeiro executivo no Pará, entre governadores e prefeitos, o primeiro a ser recebido por um papa. Sabia, dona Helena? O Tasso Genro, que foi governador do Rio Grande do Sul, até sacaneava. Que dizia que comunista que vai beijar a mão de papa, para me sacanear, né? Mas eu fui recebido pelo Papa do João Paulo II. E eu perdi agora a oportunidade de ser recebido, de estar ali representando a Câmara, e alguns deputados foram, né, para acompanhar o Sínodo da Amazônia, que sofreu tanta crítica violenta daqueles que não querem o povo pensando, não querem o povo consciente dos seus direitos. E mais, eu vou concluir com isso, não querem que o povo pense um projeto alternativo de desenvolvimento. Eles querem que a gente acredite que a única forma de desenvolvimento em todas as áreas é dar a nossa vida e o nosso futuro às grandes corporações financeiras. Então, para não falar em tudo, na pesca, pensemos em embarcações modernas. Nós também queremos. Ninguém quer risco pescador artesanal. Mas pensem naquela embarcação e nas grandes geleiras que não estão nem aí se 30% do pescado tiver que ser jogado fora, porque eles não estão preocupados com a fome. O que importa é malha fina para tirar o máximo de produtos, mesmo que grande parte seja jogada fora, porque o que importa para eles é o lucro. Essa lógica perversa, se a gente pensar na área da mecânica, da farmacêutica, da construção, é uma lógica destruidora da dignidade humana. É o capitalismo, na sua essência, sanguinário, perverso. Só que o futuro está nas experiências, como a experiência da pesca artesanal, que não significa atraso. Nós podemos usar o que a modernidade, o que a ciência e a técnica nos oferecem. Nós podemos, mas não temos que nos submeter à lógica em que uns pouquinhos enriquecem, tem muito lucro, enquanto que a gente tem aqui com tristeza, ouvi com brilhantismo a exposição, mas com tristeza saber, em todo o Brasil, no meu estado, que o camponês não pode mais comer a farinha que antes ele produzia, porque onde ele produzia a mandioca, que é a matéria-prima para a farinha, agora está tomada pelo dendê, pela palma, pelo plantio de cana, pelas agronegócios em geral, pela soja, num estado onde há fazendas com quase 1 milhão de cabeças de gado, e que são vendidos em pé, porque nem vergonha na cara esses capitalistas brasileiros têm, para dizer, vamos pelo menos vender o boi já tecnicamente bem cortado, para oferecer à China aquilo que ela mais gosta,
para oferecer aos Estados Unidos a parte que eles mais gostam, o corte que eles têm culturalmente mais interesse, como o Uruguai faz, aqui não. Tem que ir em pé. Aliás, em viagens de um mês e meio, em que o gado está dentro de uma embarcação sem poder deitar. É uma perversidade contra a humanidade, é uma perversidade contra o animal. Muitos chegam mortos, como aliás ontem foi dia 20, como muitos escravos que eram tratados como mercadoria, grande parte chegava morta, milhões morreram, não chegaram aqui, a ponto de um novo livro lançado aí pelo Laurentino Gomes, dizer que mudou a cultura dos tubarões, pela quantidade, 14 mortos ao dia jogados no mar. Eles passaram a acompanhar os navios negreiros para se alimentar de corpos negros, nesse país que mantém a escravização, apesar da Lei Áurea assinada em 1888. Então, me desculpem, parabéns pela resistência. Tem uma expressão de um religioso, mas que deve ser apropriada pelos cientistas, que tem tudo a ver com essa reunião e com esse debate, e um pouco da pretensão da minha fala. Ecologia integral. Essa expressão do Papa Francisco. Pensar uma ecologia integral é pensar a biodiversidade, é pensar a natureza e a humanidade como coisas indissociáveis. Não dá para envenenar o rio, não dá para destruir a floresta e dizer que isso é desenvolvimento. Isso é atraso. O desenvolvimento e o futuro estão aqui. Eu sou de Belém do Pará e concluo. Tem um grande poeta que foi eternizado aí pela Fafá de Belém, Rui Barata. Ele diz assim: esse rio é minha rua, minha e tua mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Viva a maré, muito pescado para esse povo.